assumindo responsabilidade no corpo de Cristo. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 1 Coríntios 12, 15 a 16. Em outras palavras, você precisa atuar do jeito que é, não como preferiria ser. Não ser outra pessoa não é motivo para se recusar a ser você mesmo. É como se o pé dissesse, eu já tinha decidido ser mão, mas, como não posso, nego-me a caminhar. Uma recusa dessa nasce em um coração que compara, coisa que só o individualismo faz. Esse hábito de estabelecer comparações revela uma coisa, que ainda não enxergamos o corpo de Cristo. Pois diga-me, quem é melhor membro, o pé ou a mão? Impossível compará-los, você conclui, se parar e pensar no assunto. A função deles no corpo humano é diferente e ambos são igualmente necessários. No entanto, muitos minimizam de igual modo o dom de Deus. Por não conseguirem ser o membro especial que admiram, recusam-se categoricamente a assumir o lugar que lhes pertence. Ou pensam que todo ministério começa e termina com um ministério público, e por não terem o dom de atuar de maneira pública, não fazem nada. Essa é a situação exata descrita na parábola de Jesus sobre homens e talentos, Mateus 25, 14 a 30. Havia um servo com 5 talentos e outro com 2, mas a ênfase toda na parábola recai sobre o homem com 1 talento. O perigo é o irmão com 1 talento o enterrar. Já que não recebi 5 talentos, ou 2, o que posso fazer com 1? Já que outros são tão capazes de liderar a oração e dar o tom da reunião, tudo bem se eu permanecer em silêncio. Não posso ocupar posição de proeminência, sendo assim, tem importância se ocupo qualquer outro lugar. No entanto, a parábola ensina que, se 2 podem se transformar em 4 e se 5 podem se transformar em 10, 1 pode se converter em 2. Descobrimos a vida pela atuação. A igreja sofre não tanto pelo destaque dos membros com 5 talentos quanto pela retração dos membros com 1. A vida do corpo inteiro fica comprometida e empobrecida pelo enterro desses talentos únicos. Se reconhecermos um dia o corpo celestial, haveremos de ficar muito felizes em ter nem que seja a mínima parte dele. Claro, a recusa a atuar porque só temos um talento pode revelar em nós desejos e ambições alheios à vontade de Deus. Ou, pior ainda, uma insatisfação com essa vontade. Mas não, se agrada ao Senhor fazer de mim o maior membro, louvado seja o Senhor. Se em vez disso Ele escolhe fazer-me o menor, não seja menos louvado por isso. Sou mão ou sou pé? Serei apenas isso com alegria. Sinto perfeita satisfação com a escolha dele e estou disposto a atuar na esfera por ele designada. E, se aceito seu dom e o utilizo, 1 pode se transformar em 2, e muito depressa serão 5 ou mesmo 10. Paulo escreveu: Deem coragem aos tímidos, em 1 Tessalonicenses 5,14. O sentido literal do termo é de alma pequena. Deveríamos encorajar o homem de posse de um talento não pela magnitude do dom que ele recebeu não muito grande, afinal, mas porque o Espírito Santo habita nele. A base para as expectativas dele é o próprio Deus. Um dos meus colegas mais próximos, antes de nascer de novo, era considerado incrivelmente maçante. Na verdade, quase tolo. No entanto, depois que Deus tomou conta de sua vida e o Espírito Santo começou a trabalhar nele, em 2 anos ele já dava sinais de se tornar o que hoje de fato é, um dos mestres em Bíblia mais talentosos da China. Portanto, a primeira lei da atuação é, usamos o que nos tem sido dado. Não podemos nos desculpar, dizendo, não sou necessário aqui. Nem encontraremos refrigério espiritual pegando nossa Bíblia e caderno e nos afastando até um local tranquilo para nos prepararmos para algum futuro ministério imaginado, se ao fazê-lo estivermos fugindo de uma responsabilidade presente. Nosso corpo físico pode ser revigorado dessa maneira, mas não nosso espírito. Não, a regra é sempre servir aos outros com o que temos em mão e, com isso, descobrir que nós mesmos somos alimentados. Lembre-se da história de Jesus junto ao poço. Ele estava com fome, pois enviará os discípulos para comprar comida, e com sede, porque pediu um gole de água à mulher samaritana. Mas, quando os discípulos voltaram, ele pôde afirmar que já comera. Ele se fortalecera fazendo a vontade de Deus ao ministrar a uma alma necessitada.
A comunhão do corpo é sempre de mão dupla, recebendo e dando. Querer só receber não é comunhão. Podemos não ser pregadores, mas, quando chegamos para adorar, ainda assim levamos o que temos. Deve haver ajuda dos bancos para o púlpito. Ficar sentado olhando não basta. Precisamos dar de beber às pessoas, não necessariamente falando, mas talvez pela oração silenciosa. E, se de fato só ficarmos sentados ouvindo, temos de estar presentes em espírito, não em outro lugar qualquer. Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Lucas 19:13. Que grande alcance tem nosso ministério no lugar em que nos encontramos. O pouco trabalho confiado a nós é para o corpo, de modo que não há espaço para ciúme das pessoas. Não podemos fazer comparações e reclamar ao nosso irmão: Deus usa você e não me usa. Alguém dentre nós preferiria ser como Pedro e ganhar almas. Tenhamos sempre em mente que os 11 se colocavam ao lado de Pedro como testemunhas. Pedro era o porta-voz, mas jamais poderia ousar dizer: eu ganhei essas almas. De modo que cada membro do corpo tem um ministério, e cada membro é chamado para atuar no local designado pelo Senhor. Não faz nenhuma diferença quem executa o trabalho se a glória é de Deus. Precisamos utilizar, em benefício do Senhor, a posição por Ele concedida e não sairmos correndo na esperança de nos isolarmos. Tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Mateus 25:25. Não pode haver glória nenhuma quando se segue nessa direção. Aceitando limites no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 17 e 18 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. O princípio aqui apresentado é que, em nossa vida conjunta, temos sempre de deixar espaço para a atuação das outras pessoas. Dizendo isso sem rodeios, não tente fazer tudo e ser tudo sozinho. Ninguém em seu juízo perfeito desejaria ver o corpo inteiro funcionar de uma única maneira apenas. Não é razoável que o todo seja um olho, nem que o olho tente realizar a obra do todo. O Senhor ordenou que houvesse variedade no corpo, ouvido e nariz, bem como olho e mão. Variedade, não conformidade, muito menos o monopólio de um só órgão. Assim, se o princípio anterior se aplicava àqueles que ficavam para trás, este se aplica aos que estão adiantado demais, querendo ser o corpo inteiro. A palavra para eles, repito, é: não tente fazer ou ser tudo, você não é tudo. Enquadram-se aqui as pessoas que, quando chegam a uma reunião de oração, só conseguem orar por si mesmas, não têm a capacidade de ouvir os outros. Estão dispostas a liderar, mas não a serem lideradas em oração. Querem que os outros as ouçam e digam amém, mas são impacientes em excesso para ouvir e dizer amém para o que outras pessoas oram. Querem que a própria contribuição seja o destaque do encontro. São individualistas, mesmo ao orar em favor dos outros. Na conversa, também são individualistas. Só conseguem falar de si mesmas e do trabalho que realizam. Não são capazes de ouvir quando se fala do trabalho de outras pessoas sem interromperem para falar alguma coisa sobre si mesmas. Carecem da habilidade de receber. O individualismo é uma característica perturbadora no trabalho cristão. Significa que nosso trabalho, nosso ministério, tornou-se tão importante que não temos interesse no que os outros estão fazendo. Há grande frustração e sentimento de perda entre os membros de Cristo hoje porque alguns de nós, servos experientes do Senhor, não estão dispostos a permitir que outros atuem. O Senhor nos deu um ministério, e por essa razão achamos que devemos suportar toda a responsabilidade sozinhos, se pretendemos que as pessoas se desenvolvam e cresçam. Não percebemos que, agindo assim, na verdade atrapalhamos o desenvolvimento delas. Esse erro é fonte fecunda de desencorajamento e até divisão, e seus efeitos nocivos não param por aqui. Suponhamos que eu encontre um ponto de doutrina para o qual não consigo enxergar solução e me descubra aturdido por causa disso. Que faço? Tento decidir a questão eu mesmo ou procuro o membro cujo dom especial de Deus é a capacidade de ensinar e esclarecer, e de conduzir pessoas para fora dos emaranhados doutrinários. Se opto pela primeira alternativa, abri caminho para uma nova divergência doutrinária, pois é assim mesmo que elas nascem. Em vez de confiar no Senhor para solucionar meu problema por intermédio de seu membro professor,
permitindo assim que outro membro atue por mim nessa questão. Criei a possibilidade certeira de que nós dois acabemos ensinando coisas diferentes e até conflitantes. Se, por exemplo, como evangelista, assumo também o ensino dos meus convertidos, esse tipo de confusão estará bastante propenso a acontecer. Em vez disso, devo servir então, quando minha função estiver cumprida, ficar de lado e abrir espaço para outra pessoa. Pois um primeiro princípio do corpo é que, o que planta e o que rega têm um só propósito. 1 Coríntios 3:8. Como membro de um corpo, preciso estar preparado para receber o que outro membro tem para dar. Por mim mesmo, devo me manter preparado para os limites. A igreja está em oração. Tenho de estar pronto para permanecer em silêncio e dar espaço para as orações mais fracas. Tenho o dom de pregar. Preciso aprender a ficar sentado e ouvir as pessoas falarem. Seja minha medida pequena, seja grande, como membro não ouso ultrapassá-la, pois a marca da cruz está sobre tudo que é grande demais, tudo que é extrínseco ao corpo. Preciso me dispor a ficar completamente limitado à minha esfera de atuação e deixar as pessoas servirem na esfera delas. Devo me sentir feliz por elas atuarem em mim e aceitar a ajuda que a mim ministrarem. Extraído do livro Senhor, e agora? Vatman NE. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.